Vou orar então para a gente começar o estudo, tá bom? Uhum. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento te louvar e te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua obra em nossas vidas. Queremos lembrar, ó Pai, agora da vida da Débora, Senhor, e da Rosa. Que o Senhor esteja presente, Senhor, nesse momento tão triste, Senhor. Que o teu Espírito Santo console e conforte, Senhor, o coração dos familiares, da Débora, Senhor, e da Rosa. Abençoa, Senhor, nosso estudo. Pedimos que o Senhor fale através de nós e que o nosso ouvido esteja atento e sensível à tua voz. Em nome de Jesus, oramos juntas. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá, o capítulo 20 e 21. O capítulo 20, como a Mônica tinha já colocado lá para a gente, na conversa aqui de Abraão e Abimeleque, a gente percebe que, de novo, Abraão mente, né? Dizendo que Sara é sua irmã, ao invés de assumir a Sara como sua esposa, né? Então, mais uma vez, ele mente dizendo isso. A gente já tinha visto essa primeira mentira em Gênesis 12, do versículo 11 ao 15. E a justificativa que Abraão dá para isso, né, para essa mentira, foi que não haviam homens tementes a Deus e por isso iriam matá-lo se ele dissesse que Sara era sua esposa. Ou seja, ele ficou com medo, né? Ele agiu com medo, ele colocou o olhar dele nas circunstâncias. E aí eu coloquei aqui o Salmo 118, versículo 6, diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então, assim, quando a gente sente medo, o medo não vem de Deus, porque a gente precisa confiar em Deus e não temer os homens, né? A Bíblia diz também: maldito é o homem que confia no homem. Então, a gente não pode acreditar nas palavras das pessoas e confiar nas circunstâncias. A gente precisa confiar em Deus. Ele teve medo dos homens, das circunstâncias. E aqui a gente vê também que uma mentira nunca é bem vista diante de Deus. Né? Ele tinha Abraão, apesar de ser, né, um profeta, um homem de Deus, a mentira não foi bem vista aos olhos de Deus, né? Por quê? Porque em Deus não há engano, né? Esse negócio de os fins justificam os meios, isso com Deus não existe. Não existe engano, não existe mentira. Quando a gente está perto do Senhor, a gente está com Ele até o fim, né? Não importa as barreiras que se levantarem, a gente precisa continuar sendo íntegro e não temer aquilo que vai acontecer com a gente, né? E eu lembrei também que essa semana a Mônica compartilhou para a gente estar orando, né? Por aquele pastor que se levantou ali contra o homossexualismo e está sofrendo aí retaliações, né, por parte da justiça, mas isso é ser íntegro, né? A gente não sabe os nossos dias daqui para frente como serão, né? A perseguição aos cristãos já chegou faz tempo, né? Às vezes a gente acha que está só naqueles países que não pode abrir a Bíblia, que é morto, que não pode falar de Jesus, mas não, a perseguição já chegou aqui também. Nós também estamos já sendo perseguidos, né? E daí, com esse exemplo de Abraão, a gente precisa fortalecer a nossa fé de que em Deus não há engano. As verdades de Deus, elas não mudam, né? As modas, os modismos, eles vão e vêm. Uma coisa está em alta hoje, amanhã já não está, né? O que é errado hoje é certo, é tudo trocado. Mas a palavra de Deus diz que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passa, ela não muda, ela continua sendo a verdade e ela continua sendo a mesma. Então, aqui com esse pedacinho, né, da história de Abraão ali de novo, envolvido em mentira, dessa vez ali com o Abimeleque, a gente percebe isso, que Deus é luz. O pai da mentira, está lá em João 8:44, é o diabo, porque nele não há verdade. Então, todas as vezes que nós contamos uma mentira, por menor que ela seja,
né? Aqui no caso de Abraão, a Sara era mesmo meia irmã dele, né? Então ele poderia falar, nem é mentira, porque ela é minha meia irmã, né? Quantas vezes a gente não tenta fazer isso? A gente pega uma situação e fala, não, mas não é mentira, veja bem, né? Se você pensar por esse lado, se você olhar por aqui, mas não, a mentira e o engano não vem de Deus. Nós precisamos ser transparentes e verdadeiros. E a gente precisa confiar nos resultados, porque o resultado vem do Senhor, vem da nossa fé. Deus aprova a nossa fé quando a gente se posiciona nas verdades dele e não abre mão disso, né? O resultado é com o Senhor. E tem outras passagens, né, da Bíblia, que falam de servos de Deus que se posicionaram e não mentiram e sofreram consequências, né? Nós vemos Daniel, que orava e não podia orar, né? E tudo o que aconteceu com ele. Então, assim, os exemplos que nós temos na palavra de Deus são exemplos que nós precisamos atentar para os nossos dias, né? E buscar essa verdade, a verdade de Deus para nós. No diálogo de Abimeleque, que era pagão, né? Não fazia parte do povo de Deus, no diálogo dele com Deus, notamos que o adultério já como uma proibição. Então, ali no verso 6, o Senhor fala para ele, para Abimeleque: por isso eu impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então, aqui o adultério já é colocado mesmo como uma proibição, como algo que não era para ser feito ali no meio do povo. E uma coisa interessante para a gente notar nesse trecho é que, mesmo sendo pagão, Abimeleque temeu ao Senhor, mesmo não sendo o Deus dele, né? E Deus, eu coloquei aqui, Deus se revela a todos os homens. Em Romanos 1, do versículo 18 ao 23, vai falar que Deus se revela a toda a humanidade, né? Porém, só os que se relacionam com ele, só os que o recebem como Senhor de suas vidas, são chamados filhos de Deus e manifestam a glória de Deus. Isso está em João 1,12. Então, aqui nesse diálogo, né, que Abimeleque tem com Deus, ele fala, né, mas você vai me punir por uma coisa que eu nem estava sabendo, né? Então, apesar de ser pagão, ele tinha temor, sim, a Deus. Não um temor da maneira como a gente tem de cumprir os mandamentos, né, de estudar a lei do Senhor, mas ele entendia que Deus era poderoso e era soberano, sim, né, apesar dele ser pagão. E aí, nesse trecho, a gente tem, então, isso que aconteceu com ele. Depois ele vai falar com Abraão, né? Por que que Abraão tinha feito isso com ele? Por que que foi contar essa mentira e trazer toda essa confusão na casa dele, né? No final do versículo, no capítulo 20, no versículo 17... Ah, só uma coisa antes. No versículo 7, ele fala assim: ele é profeta, né? Quando ele está se referindo a Abraão. E é a primeira vez na Bíblia que essa palavra aparece. Significa que Abraão tem um relacionamento especial com o Senhor. Aí, agora já no final, no versículo 18, Abraão intercede e a sua oração é ouvida, apesar de seu erro, pela fé. Então, é muito interessante esse versículo, porque apesar de Abraão ter mentido, Deus ouve a oração dele. Ele intercede por Abimeleque e Deus, né, faz com que as mulheres ali da casa, as servas dele, voltem a ter filhos, uma vez que Deus tinha punido Abimeleque e a casa dele, fazendo com que as mulheres ficassem estéreis. E aí, gente, trazendo para as nossas vidas, é bem o que nós somos, né? A ação e o poder de Deus através de nós e em nós é apesar de quem nós somos. Porque nós somos, sim, pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer.
O pecado faz parte da nossa natureza, né, carnal. Mas o nosso Deus, que é rico em graça, em amor, em perdão, ele faz a obra dele em nós. Não por nós, mas por ele, pela essência dele, por quem ele é. Né? Então, muito bonita essa parte, que ainda Abraão, mesmo tendo errado e mentido, ele ainda é usado por Deus. E tem um texto em Romanos 5:1 que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé. Não é pelo que fazemos, é pela fé. A fé que Abraão tinha em Deus, né? Aquilo que ele depositava no Senhor, proporcionava a ação de Deus na vida dele, o favor de Deus na vida dele, e não os méritos, não as obras, não aquilo de bom que ele tinha a oferecer, né? Nós somos justos não por nossas obras, mas por nossa fé naquele que nos justificou. Que foi o que aconteceu aqui com Abraão, né? Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos justificados por Deus, apesar dos nossos pecados, porque o poder é de Jesus. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos trazer restauração e para que eu e você fôssemos instrumentos de bênção nas mãos dele. Então, do capítulo 20, é isso que eu queria, que eu vi aqui, né, para destacar. Então, Deus curou as mulheres da sua infertilidade, o que serviu também de lição para Abraão e Sara, para que eles assumissem o seu casamento. A partir daí, no capítulo seguinte, né, que é o 21, Sara também se tornaria mãe e a promessa do Senhor seria cumprida na vida dela. Então, muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida para que a gente se posicione diante dele, para que a gente aceite aquilo que ele tem para nós e para que a gente se comprometa, né? Então, aqui foi uma lição para Abraão: olha, chega de mentiras, confie em mim de todo o seu coração. Né? Não se preocupe com os resultados, assuma o seu casamento com Sara e deixa comigo, que eu estou cuidando de vocês, né? Então, essa intervenção aqui de Deus na vida dessas mulheres também serviu de lição para Sara e para Abraão. Aí eu vou agora para o capítulo 21, aí depois se tiver coisas para falar, qualquer coisa vocês acrescentam voltando, tá bom? Aí no 21, a gente já tem as promessas, né? A promessa de Deus é cumprida na vida de Sara e Abraão. Então, é o nascimento de Isaac. E, gente, esse capítulo é tão bonito, né? E eu coloquei aqui: nós temos um Deus de aliança e de promessa. Ele cumpre suas promessas em nós no tempo estabelecido por ele. Gente, isso é tão tremendo, porque assim como na vida de Abraão e Sara, Deus tinha promessas específicas para a minha vida e para a sua, Deus também tem. E é tão reconfortante saber que, apesar de estarmos esperando por alguma coisa, termos a certeza de que Deus vai cumprir, que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar, que nós temos a vida eterna, né? Então, para Sara e Abraão, a promessa era que seriam uma grande nação. Mas para mim e para você, Deus também tem promessas específicas e precisamos buscar em Sua palavra, orar e confiar que serão cumpridas em nós. Quais são algumas dessas promessas, né? Nós temos a promessa da salvação. Em 1 João 2:25 diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
Gente, em dias tão difíceis que a gente está vivendo, com tantas coisas acontecendo, né? Coisas tristes, coisas que assustam, coisas que muitas vezes trazem medo. A gente olhar para essa promessa e saber que nós temos a vida eterna, que Deus está preparando um lugar para a gente, que a gente pode descansar nessa promessa e saber que a nossa vida não é só aqui. Não é isso, esse sofrimento, esses momentos de angústia, essas perdas que a gente não entende. A nossa vida não é aqui. Deus tem vida eterna para cada uma de nós. Nós temos também a promessa de uma vida abundante, de uma vida plena. Em João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Foi para isso que Jesus veio. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos ofertar essa vida plena, aqui mesmo, em meio a esse caos, em meio a toda essa confusão, em meio a perdas, tristezas, lutas, alegrias, que a gente possa ter essa vida plena, porque é promessa do Senhor. Nós temos a promessa de que não estaríamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, ele está com a gente, né? João 14:17 diz: Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Ele vive, né? A Mônica costuma repetir sempre: ele não nos visita, ele habita em nós. Que promessa! Que bom saber disso, que naquele momento mais difícil que eu passar na minha vida, ele está aqui dentro de mim, né? E ele vai fazer por mim aquilo que eu não consigo. Nós temos promessas de paz. Em João 16:33 diz: Eu disse essas coisas para que em mim, isso é Jesus dizendo, vocês tenham paz. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória é garantida. As batalhas que a gente tem dia a dia são travadas diante do Senhor, mas a vitória é dele e já está garantida na nossa vida, né? A promessa de provisão diária, né? O alimento, o vestuário, buscar primeiro o reino de Deus, lá em Mateus 6:31. E todas estas coisas serão acrescentadas. As coisas que às vezes a gente fica tão ansioso correndo atrás, né? E isso serve muito para mim. Eu falo, meu Deus, tenho que ler esse versículo toda hora. Porque às vezes a gente fica, ai meu Deus, né? O que vai ser de mim? Onde eu vou? O que eu vou fazer? As crianças estão precisando de roupa, né? Deus supre de maneiras incríveis. Incríveis, gente. A gente não tem nem como explicar a grandeza dele na nossa vida. E é promessa do Senhor, ele cumpre. E ele cumpre no tempo determinado. Né? E muitas outras promessas, no Salmo 91 vai falar sobre proteção, nós temos em Tiago 1:5, promessa de que Deus nos dá sabedoria, ele derrama sobre nós se a gente pedir, né? Promessas de prosperidade, em Jeremias 29:11, planos de bênção, Deus tem para mim e para você, planos de paz, promessas de um novo coração. Deus troca o nosso coração e Deus coloca um novo coração. Em Ezequiel 36:26 diz isso, e muitas outras, né? O nosso Deus é fiel para cumprir as promessas. Assim como ele cumpriu na vida de Abraão e Sara, ele está cumprindo e vai cumprir na minha e na sua vida também. E do nascimento de Isaac, o cumprimento dessa promessa, o que eu achei interessante também é que o nome Isaac significa ele ri, né? Isaac nasce a partir de um milagre. E Sara, nesse capítulo 21, ela vai falar: Deus me deu motivos para rir. E é engraçado que antes, no capítulo antes, ela deu risada, né? No capítulo 18, versículo 12, quando Deus deu a promessa, né? Falou para eles, ela riu. Mas esse riso foi um riso de incredulidade, foi um riso de dúvida, né? Foi, será? Já estou na menopausa, já estou velha, não é possível.
Mas quando Isaac nasce, ela coloca esse nome, né? E que significa ele ri. E ela fala de novo: Deus me deu motivos para rir. Aqui estava, de novo, o riso dela, mas dessa vez um riso de gratidão e um riso de louvor por estar vendo a promessa de Deus se cumprir na vida dela. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Toda glória é dada ao nosso Deus. Isaac foi fruto de promessa, foi fruto de um milagre. E as nossas limitações e as nossas impossibilidades fazem com que a glória de Deus seja vista. Porque todo louvor e toda honra é dado ao Senhor. É só no poder de Deus que Isaac poderia ter nascido, né? E na nossa vida é assim, às vezes a gente não entende por que tem que ser tão difícil, né? Por que que a porta já não se abre? Por que que as coisas já não acontecem? Por que eu passo por perdas tão difíceis, né? Por que acontecem coisas tão ruins comigo? Quando Deus cumpre a promessa, a gente entende que é só no poder dele, que não foi na nossa força, porque Deus conhece a nossa humanidade. Talvez a gente poderia se vangloriar, dizendo: ah, eu consegui, né? Mas quando o milagre acontece, é dentro da nossa impossibilidade. É só no poder do nosso Deus. Então, toda a glória e toda a honra é dada a Ele. Assim como foi o caso do nascimento de Isaac. Depois de todo o sofrimento de Jó, Deus lista para ele a sua grandeza e maravilha. No capítulo 42, 2, Jó responde. Então, depois de tudo que Jó passou, é um livro muito bom para a gente ler, Deus passa alguns capítulos ali listando para Jó a sua grandeza e tudo que ele tinha feito e perguntando para Jó onde Jó estava enquanto Deus fazia tudo isso, né? Deus estava ali revelando tamanha sua glória. E depois que Deus revela para ele, se eu não me engano, são 3 capítulos que Deus vai falando, Jó responde no 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é tremendo. É tremendo porque quando a gente passa por lutas, quando a gente passa por dificuldades, a gente vê a grandeza do nosso Deus, porque ele cresce na nossa fraqueza. Ele cresce quando a gente diminui, quando a gente é limitado, quando a gente depende dele, da graça, do amor, do consolo, do socorro. Então, depois de tudo que Jó passou, e não foi pouca coisa, ele olha para Deus e ele fala: hoje eu sei, hoje os meus olhos te veem. Depois que Deus cumpre suas promessas em nós, que a gente passa pelo deserto, a gente contempla a face do Senhor. A gente para de só ouvir falar. Ah, ele é o Deus que faz milagre. Ah, ele é o Deus que cura. E a gente começa a ver. Eu vi a cura, eu vi a restauração, eu vi o milagre. E toda a glória, toda a honra é para o nosso Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, vai falar sobre tesouro em vasos de barro. É assim que Deus opera em nós. O poder é dele. Nós somos barro, nós somos imperfeitos. Sara e Abraão, barro, imperfeitos, mas o tesouro estava dentro deles, que era Deus, o Deus verdadeiro. E assim é na nossa vida. A gente é imperfeito, igual a Jana, né? Compartilhou que já até pediu perdão porque ficou nervosa. Eu também. Nós somos imperfeitos, a gente falha, mas o que está dentro de nós é o poder de Deus. É ele que opera em nós o querer e o realizar. Depois disso, desse trecho aqui, vem uma parte que fala sobre Agar no deserto, né? E Agar era a serva de Sara, né? A gente já viu falar sobre ela antes também.
E eu achei interessante que, de novo, essa Agar vai parar no deserto, né? A gente já viu ela lá da primeira vez que ela mesma fugiu, né? Não, aquilo, peraí. Deixa eu só ver se eu não estou confundindo. Isso. Aqui nessa segunda vez ela é mandada embora, mas na primeira vez ela fugiu. Ela não aguentou, né, o que a Sara estava fazendo com ela e ela fugiu. E dessa vez não. Dessa vez a Sara encontrou ali motivos de picuinha, né, por causa dos filhos dela com Isaac e tal, e pediu que Abraão mandasse ela embora. E aí, ó, Deus permitiu que ela fosse. Abraão pede com muita dor, né? O texto fala que ele não queria fazer isso, ele estava incomodado, porque o filho que ela tinha também era dele, né? E aí Deus diz para ele no versículo 12: não fique incomodado por causa do menino e da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele também é seu descendente. E aqui nesse trecho a gente vê a permissão de Deus, né? Não é simplesmente o agir do homem. Nós não agimos por conta própria. Tudo é permissão de Deus. Em Lucas 21:18 vai falar que não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus não permita. Então, Deus permitiu essa situação com Agar. Agar também tinha uma promessa do Senhor. E, de novo, Agar se vê em um deserto sem rumo. Aí eu coloquei aqui, né? Quantas vezes nos encontramos como Agar? Temos a promessa do Senhor, ouvimos falar do Senhor, já tivemos um encontro com o Senhor, porque Agar já teve um encontro com o anjo do Senhor da outra vez, né? Quando ela fugiu e estava lá num poço, e Deus a encontrou ali e falou com ela. Quantas vezes nós estamos na mesma situação, mas nos esquecemos da nossa fé, nos esquecemos do Deus que nós temos. Ficamos sem forças, sem visão e sem perspectiva de futuro, né? O texto aqui fala que no versículo 15, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Olha que difícil para uma mãe fazer isso, né? Deixar o seu filho, acabou os recursos, eu não tenho de onde tirar, agora é só esperar o pior. Quantas vezes a gente faz isso no nosso lar, na nossa vida? A gente olha para a situação e não vê saída. E a gente fala, bom, daqui é só esperar o pior. Daqui não tem saída, não tem solução. Não adianta, não tem o que eu fazer. Quantas vezes a gente fica assim, sem visão, né? Muitas vezes. E principalmente quando a gente tira os olhos do nosso Deus e coloca nas nossas circunstâncias, né? Continuando o texto, vai falar: mas Deus vem ao nosso encontro. No versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo. O Senhor ouviu a voz do menino. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus reafirma a promessa que ele já tinha dado para Agar. Então, Deus lhe abriu os olhos. Olha que interessante. Quem abre os nossos olhos é o Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o Senhor que nos dá a visão das coisas. Às vezes a gente fica assim, ó, fechado no nosso mundo, sem ver
saída. Mas aqui a gente vê que Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço, ela enxergou uma saída, uma solução. E Deus faz isso com a gente, Deus também abre a nossa visão. Assim como Deus viu Agar, ele a vê novamente. E assim ele faz com a gente. Apesar das nossas fraquezas, ele vem ao nosso encontro e nos dá promessas de esperança, como ele deu aqui novamente para Agar. Levante-se, Agar, levante-se, tome uma atitude. É a partir daí que Deus abre os olhos de Agar e ela encontra uma solução dada por Deus. É assim que Deus faz com a gente. Deus fala: levanta, levanta, toma uma atitude, não fica prostrado, tá difícil, mas eu tô com você. Levanta. E Deus abre a nossa visão e a gente começa a enxergar direções que a gente não sabia que dava para ir. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, de provisão e de promessa. Ele tem aliança com a gente. Deus sempre tem respostas para nós. Deus sempre nos revela a sua vontade. Deus sempre renovará em nós as suas promessas e nos mostrará uma saída. Interessante que Deus lembrou ela aqui da promessa. Deus faz isso com a gente. Quando a gente abre a Bíblia e lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, isso é uma promessa. Eu posso crer, eu posso confiar no Deus da minha salvação. E essa parte, assim, de Agar, eu amo o personagem dela na Bíblia, sabe? Porque eu me identifico tanto com ela, e assim, como mãe, a gente sabe que tem tanta dificuldade no nosso caminho também, com os filhos, né? Porque não basta a gente se preocupar só com a gente se preocupa já com o futuro dos filhos. E aqui, a palavra de Deus traz esperança de que tudo é permissão do Senhor, até o sofrimento, até a dificuldade, mas que em meio a tudo isso, Deus continua com a gente. Deus vai dar saída, Deus vai trazer solução, né? E no final, a partir do versículo 22 até o 31, é firmado, então, ali uma aliança, né? Um acordo entre Abraão e Abimeleque. E no versículo 23, ele pede para Abraão jurar que não os enganará mais. No início, ele reconhece que Deus está com Abraão. Então, de novo, mesmo Abimeleque sendo pagão, ele teme ao Senhor, né? E aqui ele meio que puxa o histórico de Abraão, né? Ele fala assim: ó, você já mentiu uma vez, então jura pelo seu Deus, que é esse que é verdadeiro, que fez o que fez, que você não vai mentir mais, né? Que nós vamos fazer aqui um acordo. E aí Abraão jura e eles fazem ali esse acordo. E o texto termina dizendo, né? Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Então, aqui é a importância, né, dos altares, eles faziam ali como forma de gratidão ao Senhor, mas também para ficar marcado o que Deus tinha feito ali, né, que foi o que a gente falou também uns textos atrás, de como é importante a gente ter anotado aquilo que o Senhor faz por nós, né, toda aliança, toda promessa que está se cumprindo, né, por exemplo, a venda da casa, como é gostoso colocar agora, né, motivo de gratidão, vendeu a casa, nossa, que bênção, né? Um altar ali para o Senhor de gratidão e para não se esquecer nunca de que o poder dele e a fidelidade dele são eternas na nossa vida, né? Então, foi isso, meninas, que eu aprendi com esse texto, fiquei maravilhada. Foi muito bom ter estudado esse texto. Deus falou muito ao meu coração, para eu continuar firme nas promessas do Senhor, que ele vai cumprir todas no tempo determinado. Foi isso. Ai, uma delícia, amiga. Anotei um monte de coisa. O bom que gravou, que depois eu quero voltar, porque tem coisa que eu perdi aqui de lugar. E
É incrível como 2 capítulos, né, ensinam tantas coisas para nós, né? Às vezes a gente passa tão rápido, parece que é só um item, mas a gente começa a ir, versículo por versículo, a gente começa a aprender tanta coisa, né? Uma coisa que eu achei interessante no capítulo 20, que fala que ele mentiu de novo, é que tudo aquilo que começa errado não tem como acabar bem, né? Começou errado, ou a pessoa volta atrás, ou ela pode esperar que, porque Deus ele não passa a mão na mentira, ele até salvou, ele foi o Deus fiel para um servo infiel, mas ele teve as consequências dele, porque um cara que era o rei lá, que era pagão, deu uma chamada nele, falou, isso não se faz, né? Então Deus, a chuva, né, cai sobre os justos e os injustos. Então, muitas vezes, pessoas que não têm a mesma pegada de fé que a gente pode ter, né, percepções maiores do que a nossa se a gente não tiver temendo a Deus, porque o homem que teme ao homem perde o temor de Deus, né? Quando a pessoa começa a pensar se é segura, ela esquece de pensar se é correto. Muitas vezes é mais fácil se desse para contar uma mentira, mas não pode, né? A gente não pode, mesmo, tem aquela frase que diz, né? O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? E uma outra coisa tudo que eu marquei aqui, você falou. Uma coisa que eu achei também, que ele fala assim, que a gente é influência na vida dos nossos filhos, porque mais para frente, Isaac veio a fazer a mesma coisa que Abraão fez, quer dizer para não sei quem lá, que para Abimeleque mesmo, que Rebeca era irmã também, né? Então, assim, acabou sendo uma influência negativa para o próprio filho, né? Então, é triste quando o pecado é imitado pela própria família, né? E Abimeleque, ele paga o mal com o bem. Em vez dele se vingar, ele ainda foi generoso, né? Tudo bem que Deus deu uma ajudinha aí, não só livrou, né, os eleitos dele, mas ainda abençoou com riquezas inesperadas e imerecidas, né? Porque ele não esperava que ainda fosse ganhar um monte de presente, né? Então, não há nada mais poderoso que confiar em Deus. Foi isso que eu anotei aqui. O resto você falou tudo. Tá faltando 1 minuto para cair. Vocês querem colocar alguma coisa, Lu e Jana? Não, tá? Foi muito bom, né? Foi. Obrigada, viu, amiga? Foi muito rico. Eu vou assistir de novo. Foi muito bom para mim. E aí, Jana, faz assim que cair, você grava uma oração para nós? Claro, eu gravo sim. Então, tá bom. Vai cair já já. Se vocês quiserem depois colocar mais alguma anotação de alguma coisa que foi interessante, que chamou atenção, que depois parece que a ficha vai caindo, né? A gente ouve aqui, depois a gente